Olá pessoal, graça e paz a todos, espero que tudo esteja bem com cada um de vocês. Vamos dar início a mais uma etapa da nossa aula de Bibliologia e hoje nós vamos explorar bastante a formação da Bíblia, a composição do Antigo e do Novo Testamento. Iremos basicamente fazer uma abordagem a partir da página de número 38 do nosso módulo, Ali se encontra a formação, a partir da formação do Antigo Testamento, depois vamos também entrar na formação do Novo Testamento. É bem verdade que, antes de explorar essa parte aí do módulo, eu gostaria de falar um pouco sobre a Bíblia dos Judeus, que o nosso manual também fala, Ele também fala que é justamente o Antigo Testamento hebraico, que eles chamam de Tanakh ou de Tanash. E é exatamente esse Antigo Testamento que é composto por 24 livros. Não altera e nem diminui em nada a composição da nossa formação, que são 39 livros. Apenas a organização, como eles organizam esse conjunto de 39 livros. Por exemplo, quando nós vamos fazer essa divisão aí que nós chamamos de Antigo Testamento hebraico, ela pode ser explorada normalmente como é chamada de Torá, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Aí depois vem os profetas anteriores, que está de Josué até 1º e 2º Reis, na nossa tradução, na verdade até Reis, Então de Gênesis até Deuteronômio, nós temos ali 5 livros. Depois vem o 6º livro, que é Josué, que é chamado de profetas anteriores, de Josué até Reis. Aí inclui Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Na verdade, 1 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 2 Reis. Isso é na nossa formação. Na deles é só Samuel e Reis. Então, de Josué até o livro de Reis é chamado de profetas anteriores. Nesse caso, Josué é o livro sexto, é o 6º livro, melhor dizendo, da formação deles. Depois vem o 7º, que é Juízes, depois vem o 8º, que é Samuel, depois vem o 9º, que é o livro de Reis, que aqui na nossa nós chamamos de 1º e 2º Reis, e etc. Então, depois dessa formação, dos primeiros 5, que eles chamam de Torá, depois os profetas anteriores, que vai de Josué até Reis, nós temos na formação do Antigo Testamento hebraico, nós temos ali os profetas chamados de posteriores, já que esses aí são os anteriores. E aí vai de Isaías, que é o 10º livro da formação do Antigo Testamento hebraico, até o 13º livro, que é chamado de profetas menores, esse conjunto de profetas menores. Você vai ver que compõem os profetas anteriores da formação do cânon do Antigo Testamento hebraico, tá? Por favor. Esses profetas menores, que na nossa composição vai de Oséias até Malaquias, na deles é um livro só, chamado de Profetas Menores, que no caso é o 13º livro da formação do cânon hebraico. E nesse caso aí você vai ter o 10º livro, que é Isaías, vai ter o 11º livro, que é o livro do profeta Jeremias, o 12º, que é o livro do profeta Ezequiel, e depois você tem essa composição dos outros 12 profetas, que na nossa nós chamamos de profetas menores, Então, aí juntando esse conjunto, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os profetas menores, que são 12, então o que eles chamam um livro só, que é o 13º deles, uma composição só. Então aí você está no 13º da formação do cânon do Antigo Testamento, sendo um total de 24. Logo você tem Torá, profetas anteriores, profetas posteriores, que vai de Isaías até os menores, compondo ali aquele conjunto de 12 menores, mais Isaías, Jeremias e Ezequiel, E depois você tem, dentro dessa divisão da formação do cânon do Antigo Testamento, você tem os agiógrafos, a segunda parte dessa formação, que é chamado de agiógrafos, que quer dizer escritos sagrados. E esses agiógrafos é composto por 3 grupos, que é o grupo dos livros poéticos do Antigo Testamento, o conjunto dos Megilot, que quer dizer 5 rolos, que são os livros que são lidos nas festas judaicas, e também o último, que é chamado de livros históricos. E você vai ver a diferença dentro da composição desses 3 grupos aí. Você vai observar que alguns estão na nossa classificação dentro dos profetas maiores, outros estão na composição dos poéticos da nossa composição, da nossa formação,
outros estão dentro dos históricos, outros nos profetas maiores e etc. Então, primeiro, os hagiógrafos é formado por esses três grupos que eu já falei, poéticos, também chamado de Megilot, que é o conjunto de 5 rolos, que é os livros que são lidos nas festas judaicas, e também os livros históricos. Então você tem os grandes poéticos da formação do cânon do Antigo Testamento, que é chamado de Salmos, né, Provérbios e Jó. No caso, Salmos, o 14º livro, Provérbios, o 15º e Jó, o 16º, chamado de livros poéticos. E você vai observar a diferença, porque na nossa composição poética entraria também Cantares e também Eclesiastes. Na verdade, na formação do cânon do Antigo Testamento, Cantares e Eclesiastes, que são livros também poéticos, uma literatura poética, está composto, faz essa composição do conjunto dos Megilot, dos 5 rolos. Né? Megilot é uma palavra grega que quer dizer 5 rolos. E aí compõe esse grupo, que é formado pelo 17º livro da formação do cânon judaico do Antigo Testamento, que é o livro de Ruth, que é o 17º, o 18º, que é Cantares, o 19º, que é Eclesiastes, e o 20º, que é Lamentações. Depois vem o 21º, que é o livro de Esther. Esses 5 livros, Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações e Esther, formam esse conjunto dos Megilot dentro da classificação do cânon do Antigo Testamento, no grupo dos hagiógrafos, né? Compõe ali o conjunto dos Megilot. Só para lembrar, Lamentações, na nossa classificação, está dentro dos profetas maiores, né? Profetas maiores, por ter sido escrito pelo profeta Jeremias. Então, na nossa formação, ele está dentro do conjunto dos profetas maiores, junto com Ezequiel, junto com Daniel, junto com Isaías e junto com o profeta Jeremias. Também entra Lamentações por ser um apêndice do livro de Jeremias, que nós vamos falar disso logo mais à frente. E no caso, o livro de Esther e o livro de Ruth entrariam dentro do conjunto dos livros históricos. Lembra quando estudaram o módulo azul? Então, esses dois aí entrariam ali, Cantares e Eclesiastes no grupo dos poéticos e o livro de Esther e Ruth nos históricos e Lamentações nos profetas maiores. E por último, dentro dessa formação do cânon hebraico ou do cânon judaico do Antigo Testamento, nós temos os livros históricos, que aí é que entra uma grande curiosidade. Por exemplo, o livro de Daniel, que dentro dessa formação do cânon do Antigo Testamento, ele compõe o grupo dos históricos, é o 22º livro. Esse livro aí estaria na nossa classificação nos profetas maiores. É só a forma de formar o Antigo Testamento deles, já que é a Bíblia deles, né? É só o Antigo Testamento. Então, não muda, não acrescenta e nem diminui o conteúdo, apenas é a formação que eles organizam, a organização do Antigo Testamento deles. Mas o conteúdo é o mesmo, a quantidade de letras são as mesmas, de palavras são as mesmas, não muda nada. Então, Daniel, que seria um profeta maior, está classificado dentro dos livros históricos da formação do cânon do Antigo Testamento. E o 23º livro é Esdras e Neemias, são juntos. Não há essa separação, né? Que na nossa Bíblia é Esdras e Neemias, na deles é só o livro de Esdras. E aí você vai ver que forma essa composição que na nossa Bíblia é dividida entre Esdras e Neemias, formando um livro só. E primeiro e segundo livro das Crônicas, que está no conjunto dos livros históricos, como também Esdras e Neemias, mas na deles é o último dos livros do Antigo Testamento, que é o livro das Crônicas, que é primeiro e segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Então, esse conjunto aí forma justamente a Bíblia hebraica do Antigo Testamento. Repetindo, Torá, que vai de Gênesis até Deuteronômio, profetas anteriores, que vai de Josué até o livro dos Reis, profetas posteriores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Depois vem o conjunto dos hagiógrafos, a segunda divisão da formação do cânon judaico, que é formado pelos livros poéticos, que são eles, 14º livro, Salmos, Provérbios e Jó. Depois vem o conjunto dos Megilot, ou chamado o conjunto dos 5 rolos, conforme eu falei, lido nas festas judaicas, que vai de Ruth até Esther, incluindo Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações e Esther. E depois, por último, os livros históricos, que é Daniel, Esdras e Neemias, primeiro e segundo livro das Crônicas, tá bom? No próximo bloco eu estarei justamente organizando essa formação dentro da nossa Bíblia tradicional que nós usamos, que é a Bíblia que é composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento, tá bom? Que Deus nos abençoe e até o próximo bloco.